Alô galera que acompanha aqui a Clarividência Angelical, eu sou o Ricardo e hoje a gente vai falar sobre mais um símbolo. Hoje nós vamos falar sobre varinha mágica. O que é varinha mágica, para que serve, quando surgiu? É óbvio que é só um resumo, né, do que é realmente. Esse tema é muito extenso, a gente poderia falar aqui sobre varinha mágica horas e horas, então eu vou fazer um resumo básico, lembrando que eu não sou o dono da verdade. Então eu vou passar para vocês o que eu aprendi e algumas informações que eu fui coletando aí no caminho. Se você tiver mais informações, é óbvio, vou ficar muito feliz, eu estou crescendo junto com vocês, vou ficar muito feliz se você colocar aqui nos nossos comentários. Então vamos começar. Bom, varinha mágica, ela começou a aparecer, né, não com esse nome, é óbvio, já desde o período pré-histórico, porque você encontra, por exemplo, nas pinturas rupestres, algumas imagens que parece ali ter um bastão ou um cajado na mão daquela figura que era o xamã das tribos pré-históricas. Isso você encontra em pinturas de vários lugares, principalmente da Europa. Aliás, a varinha em si, ela é muito presente ali na cultura europeia. Não sei se há outras culturas, por exemplo, americanas, pré-americanas, né, pré-ameríndias, se há em outros lugares, por exemplo, orientais, mas na cultura europeia isso era presente. E agora falando o que, no meu ponto de vista, como que ela surgiu ali com esse significado, foi porque, imagina só, você numa cultura pré-histórica, né, num ambiente super hostil, né, e de repente aparece uma pessoa ali que sabe manipular o fogo, né, aquela pessoa que consegue fazer o fogo, que usa um bastão normalmente, ou que usa o bastão, por exemplo, para cozinhar, numa época que a carne e a proteína é muito importante, e a gente sabe que carne cozida e assada, né, naquela época fazia com que você digerisse mais rápido, além de ser mais saborosa. Então você começa a ligar ali as pessoas xamânicas, as pessoas conseguem modificar, né, a natureza com aquele bastão presente, né, nesse tipo de situação, né? Então você já começa a ter o primeiro significado, né, mágico dali daquele bastão. E aí você consegue também perceber outras situações que aparece a varinha mágica e também o cajado, principalmente a varinha mais ligada às mulheres, né, óbvio, o fazer as poções, o fazer precisar mexer, né, ali. Então aquelas ferramentas primitivas muito provavelmente eram feitas de bastões, e você vai ter o homem com o cajado. Muito também fácil de compreender, por exemplo, o homem que usava o cajado para pastorear os rebanhos, né, para matar algum tipo de bicho que estivesse no caminho, espantar um animal que fosse causasse algum perigo ali para o rebanho de ovelhas ou de cabras. Então você tinha o homem muito presente com o cajado, a mulher muito presente com a varinha, né? Então esse universo mágico já começou a ficar mais fácil de se compreender. E aí você pega, por exemplo, as pessoas que usavam cajado, e agora eu posso falar até num sentido mais bíblico, Moisés, quando abriu o Mar Vermelho, ele estava usando um cajado. Então você tem ali vários significados mostrando tanto a varinha quanto o cajado nesse mundo mágico, né? Então aí você, pensando dessa forma, né, da situação mágica da varinha, a gente consegue transportar ela para o momento atual, né? A gente dá um pulo aí e começamos, por exemplo, a ver na ficção muitos personagens, né, que usavam ou cajado ou varinha, né, principalmente na ficção voltada mais para a Europa. Por exemplo, o Merlin, né, ou se você pegar também mais recente, o Harry Potter, né, com os bruxos, com varinhas. Então essa ligação da varinha com a magia vem desde o começo, junto com a humanidade, né? Então você tem essa ligação muito forte. E agora, para que serve uma varinha? Agora falando do mundo místico em si, né? A gente que trabalha com tarô, trabalha com coisas mais místicas, para que serve, né? Não é que você vai sair fazendo mágica,
mágica não, mas tem sim trabalhos com varinhas, né? Por exemplo, o Wicca, druidismo, então você vai ter o uso dessa varinha. E ela serve como um canalizador. Então a varinha serve para você pegar a sua intenção, né, mágica, em, por exemplo, uma simpatia, vamos falar dessa forma, uma simpatia que você queira fazer, e transformar a varinha como se fosse um canalizador para que você coloque ali sua intenção. Para que você, olha, eu vou dar um exemplo bem tosco assim, mas se eu tivesse o poder de repente mágico, né, e eu não tivesse uma varinha, mas eu tenho poder mágico, e eu quero, por exemplo, botar fogo nesse mato aqui, ó. Tem um mato aqui, né? Vou pegar aqui, tem um mato, e aí eu quero colocar fogo nele, ele tá ali, eu quero colocar fogo no mato. E eu, sem a varinha, só com a mente, pensando nisso, o que eu faria? Eu ia colocar fogo no mato em tudo ao redor, porque não teria como canalizar. Então a varinha serve justamente para fazer essa canalização. Só que colocar fogo, e eu tenho esse poder mágico, eu coloco fogo só ali, canalizo, pego o que está expansivo, esse pensamento expansivo, e eu canalizo para aquilo que eu quero fazer. Isso é uma coisa bem prática e óbvia, né, da função da varinha. Como, por exemplo, o do Harry Potter, né? Eles usam varinha para canalizar o feitiço e, por exemplo, ele quer fazer levitar algo, ele aponta para aquilo e faz com que aquilo levite. Então a ideia, a situação em si é canalizada para aquele objeto, né? E é esse o significado da varinha. Como se faz varinha? Aí, sem pensar no universo místico, sem Harry Potter, sem nada, eu aprendi várias formas de se fazer, de se confeccionar uma varinha. Então, eu poderia falar aqui algumas delas, mas é óbvio, cada um, principalmente pessoas ligadas ao mundo místico, tem, né, suas próprias maneiras de confeccioná-las. Né? Então, do que eu aprendi, eu vou fazer um compilado das coisas que eu aprendi para que possa ajudar quem queira fazer. Né? Eu sei que a varinha, por exemplo, a média de tamanho dela, ou é da ponta do dedo até aqui, ou, por exemplo, o tamanho desse osso. Então você já tem mais ou menos uma ideia do tamanho que ela tem que ser para você. Então, por exemplo, a varinha feita para mim não é igual para você que está assistindo agora. Então o tamanho dela. Como é que eu escolho essa madeira? Tem várias pessoas que falam que a madeira tem que ser escolhida pelo significado dela. Por exemplo, se você pega, eu já até fiz vídeos aqui sobre o pinheiro, né? Tem até um pinheiro aqui, ó. Qual o significado do pinheiro? Né? Naquele vídeo você vai saber todos os significados dele com relação a ele estar sempre vivo, até nos momentos de maior gelo lá no hemisfério norte. Então ele é a árvore sempre viva, ele tem um significado de poder, de renascimento. Então o que você quer da sua varinha vai estar muito ligado à madeira que você está escolhendo. Mas eu aprendi também que a varinha só pode ser feita com madeira que foi doada pela mãe natureza. Então você sai pela mata e de repente você encontra, eu vou pegar aqui, né, uma bastão aqui, né, um pedaço de madeira, e você confecciona aqui, ó, mais ou menos desse tamanho, né, uma madeira que foi doada, foi dada pela mãe natureza para você. Também é uma ideia, né? Uma forma de se pensar fazer a varinha. Quando você pega essa varinha, você vai pegar o significado da árvore, no caso aqui, né, o eucalipto, agora eu lembrei, e você vai fazer a varinha com essas propriedades, né? No caso do eucalipto, é uma árvore que se expandiu para o mundo inteiro, né? Ela é originária lá da Austrália, a gente sabe, só que ela tem em quase todo lugar do mundo, por ser uma madeira que cresce muito rápido, ela é reta, então você tem todas essas características do eucalipto, né? Você quer viajar ao mundo, você quer ser uma pessoa com retidão, né? Você quer ser uma pessoa cheirosa. Então é esse tipo de situação que você tem quando você faz uma varinha, né, doada, né, pelo caso aqui, o nosso querido eucalipto, que também é nutritivo para alguns animais, né, que são animais fantásticos, por exemplo, como o koala, né, que é um animal, coitado, está em extinção, mas que é um animal incrível. Enfim,
era isso que eu queria passar para vocês. É óbvio, eu não sou dono da verdade, né? Tem várias coisas que vocês podem falar sobre varinha. Ah, mas você esqueceu de falar que ela tem que ficar, quando você faz a varinha, ela tem que ficar durante 3 noites tomando banho de lua. Ah, você esqueceu de colocar que você tem que colocar cobre nela, porque cobre, ele faz com que passe, né, a energia muito fácil nele. Que ele é um condutor muito potente. Então tem gente que coloca cobre, tem gente que coloca uma pedra preciosa na ponta, dependendo do tipo de pedra, tem um significado, né, que você queira. Então tem várias formas que vocês podem pesquisar depois, né, porque eu não vou falar tudo aqui, que senão a gente vai ficar 1 hora falando sobre isso, mas que vai ajudar muito vocês caso queiram fazer uma varinha própria aí, tá bom? Então, muito obrigado novamente por ter assistido esse vídeo. Então um abraço para vocês aí e até o próximo vídeo. Valeu!